E aí, pessoal, beleza? Professor Paulo, professor de Geografia, aula do 9º ano sobre atividades comercial mundial. Então, veremos nessa aula as organizações internacionais, OMC, Banco Mundial, FMI e os blocos econômicos. Então lá, precisa acompanhar, pode abrir a apostila de vocês, página 253. Organizações internacionais. As relações comerciais sempre existiram, pois nenhum país é autossuficiente em relação a recursos naturais, capital e tecnologia. Portanto, é necessário manter um fluxo comercial com outros países. Essa troca de mercadoria, compra e venda. Tá? Então o Brasil é muito exportador de matéria-prima. Só que ele também precisa da tecnologia dos outros países. Então tem que ter essa troca comercial. Com a evolução dos meios de produção, a complexidade do fluxo comercial se intensificou e foi necessário criar organizações internacionais com a finalidade de administrar esse fluxo. Então lá temos, aqui vamos falar só das principais. Então, algumas ali das três principais ali, das organizações. A OMC, FMI e o Banco Mundial. A Organização Mundial do Comércio, OMC, é a agência da ONU. É formada por 164 países membros e 23 países observadores e tem por objetivo regular o comércio internacional. Então vamos acompanhar ali na estrutura que o professor elaborou para vocês ali. Então qual é a estrutura da OMC? Tem o Conselho Geral, que é um representante de cada país membro. Tem ali o secretariado, é um diretor nomeado e vários diretores técnicos. Isso pode ser de vários países também. A Conferência Ministerial, representante de todos os países membros. Aí nós temos órgãos diversos, que é o Comitê de Comércio e Ambiente, o Comitê de Orçamento e o Comitê de Finanças e Administração. Os princípios da OMC. Não discriminação, então tratamento igual para todos os países. Previsibilidade, que é o quê? A consolidação de compromissos firmados. Concorrência leal, auxílio das relações comerciais, não ter ali um privilégio para um ou para outro país. Então ser uma concorrência leal entre esses países. Restrições quantitativas, são proibições e cotas com meio de proteção. E a última que favorece os países desenvolvidos, que é o tratamento especial. Que os países desenvolvidos sejam beneficiados por meio de tarifas. Vamos acompanhar agora o Banco Mundial, lá na página 254. O que é o Banco Mundial? É o órgão das Organizações das Nações Unidas, além de disponibilizar auxílio financeiro aos países membros, capacita-os e forma parecidas com os seus setores públicos e privados. É mantido pelos países membros e o poder do voto varia de acordo com o seu número de ações. Então tem o poder do voto, os países desenvolvidos. Os principais acionistas, os Estados Unidos. Então, as ações dos Estados Unidos, 16,41. O Japão, com 7,87. A Alemanha, 4,49. O Reino Unido, com 4,31. A França, com 4,31 também. E o Brasil, nem aparece aqui entre os principais, ele participa com 2,23% dos votos, porque ele só colabora com isso. O Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então o Brasil já pegou dinheiro muitos anos do FMI,
já pagou sua dívida com o FMI, mas ele continua com uma dívida externa. Ou por quê? Porque ele pegou dinheiro de outras instituições, mas com o FMI ele já pagou. Tá, então o que é o FMI? Fundo Monetário Internacional. Principal objetivo, a redução da pobreza. O FMI é uma agência supranacional, acima do governo de cada país, que analisa os programas econômicos de cada país membro e publica relatórios. Se é confiável ou não é confiável aquele país, se é um bom pagador ou não é um bom pagador. Então, o FMI, ele é mantido pelos países das contas, né? Por meio de conta dos países. O poder do voto é proporcional à sua contribuição, o que cada país contribua. Os Estados Unidos da América é o responsável, né, que acaba doando mais, 17,69% das contribuições. Portanto, são também o país com o maior poder de voto. Tá? Por isso que até hoje os Estados Unidos é uma potência mundial. Né? Blocos econômicos, lá na página 255. Então ali, a gente tem ali, né, os blocos econômicos, né, ó, mostrando ali no planisfério. Vocês podem acompanhar União Europeia, NAFTA, Mercosul, a PEC e entre outros ali. A criação de um bloco econômico ocorre por meio de acordos que definem os critérios da união econômica entre os seus países membros. Alguns blocos têm a área de influência mundial, enquanto outros, né, só a área de influência regional. Diferentes níveis de integração econômica. Então tem ali a zona de preferência tarifária, a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica e monetária. Lá na página 256, para acompanhando o professor, vamos falar da União Europeia. Não é o bloco mais consistente, sólido, pelos seus países que compõem. A União Europeia é um bloco econômico que se insere na categoria do mercado comum. A proposta desse bloco é que as taxas de juros sejam iguais entre todos os países membros, não havendo variações cambiais, bem como haja livre circulação de pessoas, mercadorias, prestação de serviço, sistema previdenciário igual, entre outros acordos. Portanto, trata-se do bloco econômico mais importante, né, pela sua abrangência mundial. Né? Pega os principais países, os países desenvolvidos. Só que apesar dessa importância, o bloco ele apresenta algumas dependências. Uma delas é a energia. Então, por isso que muitas vezes acontece conflitos ali que envolvem Estados Unidos e Rússia, a União Europeia ela não compra muito essa briga. O porquê? Que todo o gás que abastece a Europa, ela passa pelo território russo. Claro, a União Europeia, como ela tem essa dependência de energia, ela não vai comprar briga para cortar esse abastecimento. Então ela não se envolve muito nisso. Vamos lá na página 257, Mercado Comum do Sul, o Mercosul, que pega aqui o nosso país, o Brasil. Então o Mercosul, desculpe aqui, tá o bichinho na garganta. Vamos lá. É o bloco econômico com a área de influência regional e se enquadra na categoria de União Aduaneira. Esse bloco foi criado em 26 de março de 1991 por meio do Tratado de Assunção. Então, os países membros que criaram, né? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em processo de adesão, a Bolívia. Países associados, Chile, Colômbia e Peru. Países observadores, México e Nova Zelândia. País suspenso, Venezuela. Está suspensa
por motivos políticos e econômicos. Ela entrou alguns anos atrás, durou pouco tempo, foi suspensa por motivos políticos. Quanto à economia, né, dentro do bloco, o Brasil é uma superpotência, né, pelo tamanho do seu território, pela mão de obra, pelas matérias-primas. Então, é uma superpotência dentro do bloco econômico. Temos ali o BRICS. A sigla BRICS caracteriza os 5 países emergentes em desenvolvimento, que se destacam na economia global: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O termo foi criado em 2001. Ele não se classifica como um bloco econômico, mas indica economias que podem se destacar no mercado mundial. Esses países eles mantêm um diálogo devido à vontade política de cooperação um com o outro. Então o BRICS ele não é um bloco econômico, ele tem um diálogo entre esses países, tem uma relação comercial, mas não se caracteriza como um bloco econômico. Na última página ali você tem um mapinha mental para preencher. Então ali, o que está de vermelhinho vocês têm que preencher na apostila, que é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Aí ali, os países que preenchem ali o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tarefa, página 254, interação. Ali tem uma realidade aumentada, o RA, página 257, e atividades da página 258 e 259. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.